Olá, pessoas. O meu nome é Sônia. Vivo e trabalho na Europa há muitos anos. Hoje é dia primeiro, o primeiro dia de 2023, ano de virada. Nesse momento, eu me encontro nos Alpes austríacos. Nessa posição que estou a 1.800 metros entre a Áustria e o território italiano. Estou aqui a trabalho de temporada de inverno, de esqui, como vocês podem ver, tanta neve ao redor, né? Achei aqui no bosque um cantinho tranquilo, os turistas estão esquiando mais acima. Sou brasileira, honrada de ser brasileira, tenho muita honra, amo o meu Brasil e creio com todo o meu coração que esse é um ano de mudança, é um ano profético, que 2023, a minha pátria, o nosso Brasil, será celeiro de bênção. E o nosso Deus tem olhado para o Brasil. Eu sei que nos últimos 3 dias, né? Hoje é o 4º dia, o nosso país, o meu país, estava em luto com a morte do rei Pelé. E eu fiquei desse dia, assim, há 3 dias, com uma mensagem, Isaías 6, na minha mente, todo o tempo. E não estava entendendo bem o que era, então comecei uma grande intercessão e pedindo discernimento ao Espírito Santo. Hoje, subindo aqui, nessa altura, onde eu pessoalmente me sinto mais pertinho de Deus, Isaías 6 se fala sempre, e o ano que morreu o rei Uzias. E eu orando ao Espírito Santo para um discernimento, sentada aqui, nesse banquinho, no meio dessa vegetação tão linda, dos pinheiros, com essa neve tão linda. Pensei, mas não temos um país monárquico há tantos anos já, não somos monarquia, mas tinha um rei, o rei do futebol, né, que é o rei Pelé. E me veio esse esclarecimento no meu coração, no meu entendimento, como um sopro do Espírito Santo aqui, ó. E eu entendi, porque na Bíblia, cada ano, cada mudança de ciclo profético, marca a morte de um rei. Por isso que me veio esse Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, o ano que morreu o rei Pelé. Brasil, o nosso país, é um país de promessa, é um país de celeiro profético em todos os sentidos. Então eu acredito que com a morte, com um novo círculo que se fechou, é um ano profético. É esse ano. É através de muitas profecias, porque o Senhor nunca nos não faz acontecer algo sem que Ele avisa aos seus profetas. Então, em algumas profecias que já ouvi, inclusive em 2020, quando era em férias ao Brasil, ouvi uma profecia também que muitos agora já está girando na internet, mas Deus tinha falado fortemente no meu coração sobre essa profecia que, através de um arrebatamento com o pastor Jefferson Neto, né, que ele vive e pastoreia nos Estados Unidos. Enfim, isso ficou no meu coração. E quando tivemos essa notícia, porque mundialmente todas as televisões falavam desse fato. Enfim, é um ano de virada. Aqui na Itália aconteceu também algo muito forte. E ontem, com a morte do Papa, né, do ex-Papa Ratzinger, se ele não tivesse abdicado, o papado, ele seria o Papa em vigor nesse momento. Como a renúncia dele, coisas também históricas, que um Papa, quando é eleito, ele fica até a morte no papado. E o Papa Ratzinger,
como vocês sabem, o mundo sabe, abdicou o papado, né? Ele renunciou. Era coisa rara, mas era para ser o Papa em vigor, uma figura espiritual importante. Nesse mesmo ano, agora no final do ano, morreu a Rainha Elizabeth da Inglaterra, como o mundo sabe. Então, um círculo se fecha e um novo se abre. E eu creio num avivamento mundial. É muito triste do que pode acontecer, o que está acontecendo no meu país, mas o Deus que me governa, o governo é do nosso Deus. Não importa quem esteja no poder no momento, mas quem governa a minha vida é o meu Deus. Então, quando as pessoas um pouco me incomodava quando as pessoas me diziam, mas você é religiosa? Eu dizia não, porque eu nunca gostei muito dessa palavra religiosidade, porque a religiosidade gera o fanatismo. E o fanatismo sabemos que nunca é bom. Mas quando eu entendi a palavra religião, religião foi aquilo que aconteceu lá na cruz, lá no Calvário, quando o nosso Jesus se entregou por nós. Então ele religou, ele fez assim, olha, ligou o Pai com ele e conosco. Então foi um religar. Isso provém de religião. Então, assim, é muito mais interessante. Então, nesse caso, sim. Mas a religiosidade não. Porque não é sobre religião. É sobre Deus, é sobre o amor. Sabe, é aceitar esse Cristo, esse Cristo que tanto nos amou. Eu acredito que seja esse o último ano, o último avivamento antes da volta do nosso Redentor. Maranata! Eu creio, gente, eu creio nisso com todo o meu ser, porque se eu não cresce nisso, que um Deus que tanto amou o mundo, de tal maneira que mandou o seu único filho para morrer por mim e por você, a minha vida não teria sentido se eu não acreditasse firmemente nisso. Então nos unimos, um tempo de amor, de paz, de avivamento, de ide, e fale desse evangelho, desse Deus de amor que foi morto e que ressuscitou, que nasceu alguns dias atrás, historicamente falando e simbolicamente falando, e ressuscitou e vai voltar. Então é só aceitar esse filho, Jesus, como é muito fácil aceitar ele como o único Salvador. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês em 2023 e que o avivamento está em nós. E que eu profetizo que em cada país que os meus pés pisaram